Olá, pessoal! É uma alegria muito grande estar aqui com vocês e muito obrigada pela sua presença. Nós vamos falar hoje sobre o que fazer quando os ventos nos são contrários. Para isso, nós vamos ler um texto que está em João, capítulo 6, versículo 16 a 21, que diz o seguinte: Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar. E tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a embolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eles que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Senhor meu Deus, nós queremos colocar agora na tua presença nossas vidas e te pedir, Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, Pai, com teu poder e graça, ministra, Pai, uma mensagem de esperança, de admoestação a cada coração. Entregamos, Senhor, esse momento nas tuas mãos e te pedimos, Senhor, quebra as barreiras e toma conta, Pai, de cada detalhe, em o nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu vou comentar esse texto na visão dos três evangelistas que escreveram. Seria João, Mateus e Marcos. É interessante, nós lemos que no versículo 16, João fala assim: ao descambar o dia. Descampar é declinar, desmoronar, né? E ainda fala que começa a ficar escuro e Jesus não estava com eles. O que tinha acontecido? Jesus os compeliu, mandou que eles entrassem no mar e atravessassem, né? Entrassem no barco e atravessassem o mar. Enquanto isso, Jesus ficou em terra, despediu as multidões e foi ao monte para orar. E esses discípulos, então, eles foram lá nesse momento, né? Parece que um momento meio crítico, né? E se não bastasse isso, quando eles estão em alto mar, começa a ver um vento contrário e rijo, resistente, né? E eles, então, aqueles homens acostumados a navegar, porque muitos deles eram pescadores, eu imagino, aqueles homens fortes, né? Mãos calejadas, conheciam aquele mar palmo a palmo, né? Mas a situação estava tão difícil que eles sentem medo. E daí é uma coisa interessante para a gente estudar esse momento, né? Mesmo porque eles não estavam lá por vontade própria, Jesus tinha falado para eles fazerem isso, né? E muitas vezes a gente sente assim, são momentos, são dias que parece que descambou. A gente rema e não sai do lugar. Parece que nada dá certo, tá tudo virando de ponta cabeça. Você já se sentiu assim? Então, às vezes você fala assim, por que eu tô aqui, né? Não era esse o meu projeto. No barco tô em volta, ameaças, né? Tô me sentindo ameaçado, é ameaça de desemprego, é ameaça de desmoronamento de relacionamentos, né? Então, por que eu estou aqui? E Jesus não vem, parece que está tudo em silêncio, nada na parte de Deus, né? E nada acontece. O Chico Buarque tem uma música que ele fala assim: a gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar, mas eis que chega a roda viva e põe nossa vida para lá. Sabe, às vezes acontece isso com a nossa história, né? Mas para nós cristãos, não existe acaso, não existe destino. Existe a permissão de Deus com um propósito. Se nós estamos nas mãos dele, Deus permite com um propósito. E eu começo a aprender que quando tudo se faz escuro,
A situação está, eu estou consumida pela exaustão, os ventos são contrários e persistentes. O que eu posso fazer? E eu aprendo 3 lições. A primeira delas é que eu preciso, para sobreviver emocionalmente, confiar em Deus. Confiar vem da palavra, de 2 palavras em latim, chamado confites, que significa com fé. Confiar é quando você crê na boa intenção do outro. Confiar é que você crê na sinceridade do outro, né? E ela se origina com relação ao comportamento do outro no passado, que foi regular, que foi previsível, né? Então, tem uma história muito interessante que tinham 2 presos numa cadeia e para sair eles tinham que pagar uma fiança. E cada um ligou para um amigo. Só que um deles ligou e foi dormir. E o outro ficou inquieto, um tanto naquela cela apertadinha, desesperado. E veio do outro dormir, ele acordou e falou: escuta, você não está preocupado? A gente pode ficar aqui durante anos, né, de uma forma injusta. Ele falou: não, eu liguei para o meu amigo, ele disse que amanhã cedo vem aqui pagar a fiança e eu vou sair sem problema. Mas teu amigo, será que vem mesmo? Ah, vem. Meu amigo, quando ele fala, ele cumpre. Ele é bem de palavra. Ah, não é esse o caso do meu amigo. Meu amigo é enrolado, meu amigo é mentiroso, ele é um canalha. Ele não vem não, e eu tô ralado, eu não sei o que eu vou fazer. Meus amados, confiar é crer no caráter, no estilo, no jeito de ser do outro. Confiar em Deus é quando eu racionalmente, eu creio num Deus que não mente, que tem promessas, que está comigo e que eu posso me aquietar, mesmo que o vento seja contrário, que eu esteja no meio de uma tempestade. Em Salmo 44:6 fala assim: não é a minha espada que me salva e não é no meu arco que eu devo confiar. Não são os meus recursos, mas é Deus na minha história. Mas você pode dizer assim: ai, Regina, mas minha fé anda tão pequena. Peça fé a Deus, peça a Deus para te dar fé. Vá para a academia da fé também. Anota num caderno tudo que Deus já fez na tua vida, na tua história. Fala com Ele, fala: Senhor, o Senhor que já fez tantas coisas, derrama seu coração na presença dEle. E lembre que Deus, Ele é previsível nos seus princípios, nas suas promessas. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele ouve o nosso clamor, Ele não nos abandona. E lá em Hebreus 13:5 diz assim: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Deus responde no devido tempo, porque Deus se importa com você. Deus tem um amor muito grande pelos aqueles seus filhos. Então a primeira coisa que eu aprendo, eu tenho que confiar. Confiar é ter fé, é acreditar no caráter de Deus, que é previsível, que não muda. Em segundo lugar, eu aprendo que quando os ventos estão contrários, está tudo imprevisível, eu posso ver isso como uma oportunidade de experimentar coisas novas e o sobrenatural de Deus. Pedro, quando viu Jesus chegando, ele pediu para ir ao seu encontro e ele vai por sobre as águas. Ele tem uma experiência extraordinária de caminhar por sobre as águas. Meus amados, que experiência que Pedro teve, inesquecível, né? E ele, quando ele estava com os olhos fitos em Jesus, isso aconteceu. Que a gente possa estar com os nossos olhos fitos em Jesus. Tem um pastor que o seu filho ficou com câncer e ele estava angustiado, orando, e Deus falou muito ao coração dele. Então ele chegou para o filho e disse assim: filho, você conhece o Deus do seu pai, o Deus da sua mãe, mas você nunca experimentou o sobrenatural desse Deus. Eu creio no meu coração que essa é a hora de você pessoalmente ter essa experiência com Deus. Não mais aquele Deus do pai, da mãe que cuida, que zela, mas o teu Deus, você vai conhecer uma experiência pessoal. Meus amados, quando os ventos não são contrários, pode ser uma oportunidade de melhorias, né?
primeiro do meu relacionamento com Deus. Eu posso estreitar mais o meu relacionamento com Deus, me derramar na presença dele. Eu posso refletir naquilo que eu tenho priorizado, tenho focado na minha vida, o que precisa ser mudado. Uma delas, eu preciso talvez ser mais tolerante comigo mesmo e com os outros, perdoar mais, né? Muitas aflições são causadas porque a gente exige demais das coisas, das circunstâncias, né? A gente exige muito e nunca estamos muito contentes, a gente quer sempre diferença. E a gente precisa resgatar a leveza, a doçura, a simplicidade, né? Tá contente em todo o tempo. Vicente de Carvalho, ele fez uma poesia e ele diz assim: essa felicidade que supomos existe sim, mas nós não a alcançamos, porque está sempre apenas onde a pomos, e nós nunca pomos onde nós estamos. Então, eu tenho que entender que o melhor lugar para mim agora é onde eu estou, com a minha família, e eu tenho que dar o meu melhor, oferecer o meu melhor para o meu cônjuge, para os meus filhos. Esse é o melhor lugar. E que Deus me dê sensibilidade para entender o quanto que eu tenho sido abençoado, abençoada, né? Eu tenho um amigo que passou por uma crise muito séria, com filho, esposa. Ele foi mandado da usina onde ele trabalhava. E ele então começou a produzir sorvete e vender sorvete, montou uma sorveteria na garagem do pai dele. Mas ele fez o melhor que ele podia, com melhor matéria-prima. E ele cresceu tanto que hoje ele tem franquia em vários estados brasileiros. Às vezes um momento de luta que a gente está enfrentando é para a gente despertar, a gente acordar e fazer diferença, mas fazer o melhor que a gente puder. Fazer daquilo que vem à sua mão, do comum, do corriqueiro, o melhor, o melhor. Não fazer o extraordinário, porque isso a gente não dá conta. Quem faz o extraordinário é Deus. O resultado pertence a Ele, não é verdade? Não, então, Deus, e também nesse momento, estreitar nosso relacionamento com Deus, ficar atento, sensível ao que está acontecendo, para transformar o nosso interior, nossos relacionamentos. Ser mais sensível também à dor do outro, né? Talvez uma palavra escrita, uma palavra falada que traga alegria, esperança ao outro. Você pode fazer isso nesse tempo de isolamento. É uma cesta básica, é algo que você pode fazer em prol do outro. Em terceiro lugar, e finalmente, eu aprendo que quando os ventos nos são contrários, eu tenho que ter esperança, porque Jesus, ele vem ao nosso encontro. João fala assim, Jesus ainda não tinha vindo. E é interessante, mas nunca é tarde, não existe nenhum empecilho, nenhum mar que possa impedir de Jesus vir ao nosso encontro. E Jesus então vem por sobre as águas. E os discípulos admirados recebem Jesus de bom grado. E eles chegam ao seu destino. Meus amados, eu não sei se você está esperando algo novo acontecer. Continue esperando, continue orando, continue clamando, crendo no caráter de Deus. Ele virá. Jesus está vendo a sua situação. Jesus está vendo a sua luta. Confia nele, que ele vem para nos acolher. E em Salmo 34, 8, diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugie no Senhor, e você será bem-aventurado. Eu estava na abertura de uma escola dominical, né? E eu perguntei para todos, o que é ser bem-aventurado? E uma menina de 5 anos levantou o dedo e falou: tia, ser bem-aventurado é ter boas aventuras. Eu achei uma definição sensacional. Realmente, na presença do Senhor, a plenitude de alegria. Na presença do Senhor, a gente vive lindas aventuras, lindas experiências. Na presença do Senhor faz toda a diferença. Receber Jesus, como que os discípulos receberam Jesus no barco, faz toda a diferença. O
espero que você um dia tenha recebido Jesus. Se não, faça isso hoje, receba Jesus e desabafe para Ele, conta para Ele o que vai no seu coração, sem máscara, sem maquiagem. O lugar na presença de Deus, eu não preciso mostrar desempenho, eu não preciso provar nada. Deus me ouve, Ele trata, Ele cura o meu interior. E em Salmo 138:8, o salmista diz: o que a mim me concerne, Deus levará a bom termo. Ou seja, o que diz respeito a mim, Deus resolverá. Esse é o nosso Deus. Em Mateus 8:27, tem uma descrição a respeito dos discípulos diante daquele momento. Os discípulos veem Jesus fazendo aqueles milagres tremendos. E eles que andavam com Jesus, eles se surpreendem, porque Deus é um Deus que sempre nos surpreende. E aqueles discípulos disseram assim: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este? Ele é o Jesus, nosso Salvador e Senhor. Ele é o Santo que se deu por nós. Quem é esse? Em Mateus 11 diz que ele é o descanso para o sobrecarregado. Em Jeremias 33 diz que ele é a saúde, a esperança, a cura para o enfermo. Em Salmos diz que ele é a rocha que firma os passos de tu que vacila. Jesus Cristo é o ar que eu respiro, é o ar que você respira. É a paz, é o amor, é a resposta que tanto procuramos. Quem é Jesus Cristo? Ele é o extraordinário, Ele é a razão do meu mover, do meu existir. Ele é tudo para mim, Deus Emanuel, Deus presente, Deus que ouve, Deus que vê, Deus que participa e constrói a nossa história. Quem é este? Ele é o Cristo, o perdão que tanto necessito. Ele é o único caminho que me leva ao Pai. Jesus é o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim, é o primeiro, é o último. Meus amados, esse Jesus tremendo, ele diz para mim e para você: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E eu me farei achar, você serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Eu sei de um Deus que muda a nossa sorte. Se nós estamos no meio de um barco, o mar está revolto, agitado, os ventos são contrários e rijos, que a gente possa buscar esse Deus. Possa buscar esse Deus e um Deus e crer, confiar nele. Um Deus que não mente, que prometeu que estaria conosco todos os dias. E para finalizar, creia que Deus não rejeita aquele que o busca. Está lá em Salmo 66:20. Nele nós podemos confiar. E podemos confiar no seu caráter. É um caráter íntegro, é um caráter santo, é um caráter que não nos deixa na mão. Deus não nos deixa na mão. Basta que nós o busquemos em espírito e em verdade. Deus abençoe a sua história. Não sei o momento que você está vivendo, mas eu sei de um Deus que, se você buscar, desabafar, se derramar na presença dele, ele muda a sua sorte. Se você realmente se submeter na mão dele, for lavada pelo sangue do Cordeiro, Deus vai fazer toda a diferença. Deus abençoe muito você e a sua família, em nome de Jesus.